voltamos! Eu não te disse que era rápido? Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Vamos começar agora os processos de eletrização. Vamos aprender como é que eu faço para arrancar elétrons, para colocar elétrons no corpo. Tudo bem? Não é difícil, são só 3 processos, bem rapidinho, bem facilzinho, e depois alguns exercícios. Combinado? Legal, fica comigo que você vai aprender legal isso aqui, hein? Processos de eletrização. O primeiro processo de eletrização é um processo chamado de eletrização por atrito. Por atrito. Atrito é esfregar um no outro, né? Então vamos supor que eu tenho aqui, por exemplo, uma barra de vidro, uma barra de vidro com um pedaço de pano, um algodão, por exemplo, a lã. Eu pego o vidro e esfrego na lã. Olha lá. Vou esfregar. Estou esfregando o vidro com a lã. Quando eu faço isso, eu percebo que a lã e o vidro adquiriram carga elétrica. Eles se eletrizaram por atrito. Porque o que aconteceu aí, na verdade, foi que um material é mais eletronegativo do que o outro. Acabou que um puxou elétrons do outro. Olha só que bacana. O que puxou o elétron vai ficar o quê? Negativo. O que perdeu o elétron vai ficar o quê? Positivo. Então eu posso dizer que o vidro, por exemplo, ele perdeu elétron. Já a lã, ela ganhou elétron. Então, um ganha elétron e o outro perde elétron. Você entendeu? Quem ganhou o elétron ficou negativo. Quem perdeu o elétron ficou positivo. E é isso mesmo. Na eletrização por atrito, os corpos adquirem cargas de sinais opostos. Isso quer dizer que sempre um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Um detalhe interessante. Aqui eu tenho quantas cargas positivas? Bora conferir? 1, 2, 3, 4 cargas positivas. Quantas negativas? 1, 2, 3, 4 cargas negativas. Vem comigo, olha para mim, olha para mim. Eu quero que você me olhe olho no olho. Na eletrização por atrito. Olho no olho, está me olhando? Na eletrização por atrito. Os corpos adquirem cargas elétricas de mesmo valor absoluto, porém sinais opostos. Ou seja, se um adquire carga mais 4, o outro vai ficar com carga menos 4. Se um adquire carga mais 10, o outro fica com carga menos 10. Mesmo valor absoluto, sinais contrários. Não é bacana? Não é fácil? Se eu esfregar um corpinho no outro, mas tem um detalhe. Eu vou esfregar um corpo no outro, mas obrigatoriamente esses corpos têm que ser feitos de substâncias diferentes, naturezas diferentes. Se eu esfregar minha mão, eu não vou eletrizar, porque é a mesma natureza. Mas se eu esfregar minha mão na roupa, eu eletrizo. Naturezas diferentes. Tá, prof, não entendi não. Por que naturezas diferentes, prof? Me diz. Simples. Naturezas diferentes para terem eletronegatividades diferentes. Um vai querer ganhar mais elétrons do que o outro. Então o que vai querer ganhar vai ficar negativo. E obviamente o outro que vai perder vai ficar positivo. Deu para sacar a ideia? Deu para entender a ideia? Legal, bacana. Então vamos acompanhar aqui, olha. Acompanha aí de novo. Essas substâncias nós podemos organizar em uma certa ordem, tá bom? Esta ordem nós chamamos de série triboelétrica. Série triboelétrica. E prof, pelo amor de Zazá, eu tenho que decorar isso tudo? Claro que não. Quando vier uma questão com série triboelétrica na sua prova, com certeza absoluta ele vai te dar a série triboelétrica. Nem se preocupe, você não tem que decorar. Você tem que saber trabalhar com ela. Você tem que olhar para as setinhas, porque as setinhas vão te indicar quem é o positivo e quem é o negativo. Às vezes eles invertem essa série triboelétrica, e aí quando ele inverte a setinha também. Então só tomar cuidado com a setinha. Tá legal? Por exemplo, se ele atritar o vidro ele vai atritar o vidro com, deixa eu ver, com a seda. Se ele atritar o vidro com a seda, esfregou vidro na seda, o que vai acontecer? Então, tu vai olhar para a setinha, tá? Quem estiver para cima vai ficar
positivo. Quem estiver para baixo vai ficar negativo. É só isso que você tem que fazer. Aí quando ele esfrega o vidro na seda, cadê o vidro? Aqui em cima. Cadê a seda? Lá embaixo. Então o vidro ele é positivo e a seda vai ficar negativa. E se eu esfregar se eu esfregar a seda com cobre? A seda está mais em cima do que o cobre. Então a seda é positiva e o cobre é negativo. Ih, prof, tu tá doido, né? Tu disseste ainda agorinha que a seda era negativa. Agora tu fala que ela é positiva, tu tá doido, te decide, tá esquizofrênico, é? Não, cara, presta atenção, olha só. A seda ela é negativa quando ela estiver esfregando, se atritando com o vidro. Mas se a seda se atritar com o cobre, ela vai ser diferente, porque são materiais diferentes, eletronegatividades diferentes. Você entendeu? O mesmo corpo pode ser positivo esfregando com um e negativo esfregando com outro material. Por exemplo, se eu atritar o algodão com o enxofre, o algodão fica positivo e o enxofre negativo. Se eu atritar o algodão com a pele de gato, aí a pele de gato vai ficar positiva e o algodão vai ficar negativo. Você entendeu? Se eu atritar, agora vou mudar de cor para você perceber. Se eu atritar o algodão com a seda, aí a seda vai ficar positiva e o algodão negativo. Então você vai ter que olhar para a tabelinha. Quem estiver embaixo nessa minha tabela, quem estiver embaixo é negativo, quem estiver em cima é positivo. Mas não se engane, nem sempre para cima é positivo e para baixo é negativo. Não te preocupa que essa convenção de sinal, a questão vai ser obrigada a te fornecer. Tudo bem, amiguinho? Tudo bem, amiguinha? Legal, bora continuar? O outro processo de eletrização é o processo chamado de eletrização por contato. Tá me acompanhando direitinho? Eletrização por contato. No atrito teve esfrega-esfrega, lembra? Tive que esfregar um corpo no outro, material diferente, tá? Não pode ser cobre com cobre, algodão com algodão, vidro com vidro, seda com seda. É cobre com vidro, algodão com seda e assim vai. Tá legal? Substâncias diferentes. No atrito, esfrega-esfrega, substâncias diferentes. No final do processo, eles adquiriam a mesma carga em módulo, valor numérico, mas sinais diferentes, sinais contrários. Agora nós vamos falar da eletrização por contato. Enquanto no atrito esfrega, no contato só toca. No contato é você tocando. No atrito tem esfrega, mas no contato você só toca. É sutil, é um toquezinho. Tá legal? Contato não tem esfrega-esfrega, só toca. No atrito você tem transferência de carga elétrica. No contato você vai ter a distribuição da carga elétrica. A carga vai se distribuir. Acompanha no teu slide. Eletrização por contato. Eu tenho dois corpos, sendo um carregado eletricamente carregado, negativamente, e o outro neutro. Este tem vamos conferir? Confere aí comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cargas negativas. Quando eu aproximar e encostar com outro corpo, tá? Eu posso fazer isso através de um fio, ou eu posso aproximar os dois corpos. Quando eu faço isso, o que acontece? Eu vou distribuir essa carga. Você lembra? Vou voltar aqui. Você lembra quantas cargas eu tinha no começo? 8. Quando eu ligo um corpo ao outro, por exemplo, por um fio, eu faço uma eletrização por contato, eu distribuo essa carga. No final do processo, eu tenho quantas cargas aí? Vamos conferir? 4 de um lado, mais 4 do outro. Ou seja, quanto eu tenho de carga? 8. Olha para mim. Na eletrização por contato, eu tenho a distribuição da carga. Mas a carga no início tem que ser igual à carga no final. Você está me entendendo direitinho? A carga no começo tem que ser igual à carga no final. Quanto eu tiver no início, eu tenho que ter no fim. Se eu tenho 4 cargas no começo, eu tenho que ter 4 cargas no final, só que distribuída. No início eu tinha 4 cargas no corpo e 0 no outro. Eu tinha 8 cargas no corpo e 0 no outro, nesse meu exemplo. Tá legal? No final eu tenho 4 em cada corpo, mas totalizando quanto? 8. A quantidade de carga no início tem que ser igual à quantidade de carga no final. Só que a diferença é que no final essa carga ela está distribuída. Olha para o teu slide. Na eletrização por contato,
Elétrons livres em excesso migram para o corpo neutro. Migram para o corpo neutro. Tá ok? Vai haver transferência de carga elétrica. Transferência de carga elétrica. Se eu tiver um corpo positivo, 2, 4, 6, 8 cargas positivas, e ligar a um corpo neutro, o que vai acontecer? Cuidado agora, cuidado agora. Haverá distribuição de carga, beleza. 4 de um lado, 4 do outro, somando dá 8, legal. Mas eu posso dizer que foi os prótons, a carga positiva que migrou para o outro corpo, do A para o B? Foi o próton que migrou? Foi a carga positiva que migrou? Não. Foram as cargas negativas, do corpo B. Quantas? 4. 1, 2, 3, 4. Foram 4 cargas negativas do corpo B, elétrons, que migraram em direção ao corpo A. Quando isso aconteceu, o B ficou com falta de 4 elétrons. E esses 4 elétrons do corpo B neutralizaram 4 prótons que eu tinha aqui em excesso. Lembra que eu tinha 4 prótons aqui? Ó, vou colocar eles tracejados. Para lembrar que eles estavam aí. Mas os elétrons neutralizaram eles. Tudo bem? Não te esquece que quando o corpo ele é positivo, elétrons livres migram do corpo neutro para o corpo eletrizado. Então, cuidado. Quando o corpo eletrizado ele é negativo, ele perde elétrons. Quando o corpo eletrizado é positivo, ele ganha elétrons. Não te esquece, olha para mim, não te esquece que somente elétrons se movimentam. Eu só posso ganhar ou perder elétrons. Eu não posso ganhar ou perder prótons. Ou eu ganho e perco elétrons. Não posso ganhar ou perder prótons. Tudo bem aí? Beleza, volta. Ligação com a Terra. A Terra, cara, ela se comporta como um grande condutor. Isso quer dizer que todo corpo eletrizado, quando ligado à Terra, ele tende sempre a ficar neutro. Todo corpo eletrizado, quando ligado à Terra, olha lá, vou repetir. Todo corpo eletrizado, quando ligado à Terra, esse símbolo aqui, ó, quer dizer aterramento. Este símbolo quer dizer aterramento. Isso quer dizer que eu estou ligando esse corpo à Terra. Como a Terra é um grande condutor neutro, o que ela vai fazer? Ela vai receber esses elétrons. Lembra que quando o corpo ele é negativo, ele perde elétrons. Ele vai perder elétrons. Então os elétrons saem dele em direção à Terra. Ele vai perdendo de um por um. Os elétrons livres do corpo descem para a Terra. Isso, legal, bacana. E se por um acaso esse corpo for positivo? São os prótons que vão descer, é isso? Não, os elétrons da Terra que vão subir. Os elétrons livres da Terra sobem, neutralizando essas cargas positivas. Isso quer dizer, meu filho, resumindo, olha para mim. Resumindo, todo corpo eletrizado, quando ligado à Terra, tende sempre a ficar neutro. É por isso que nas tomadas de casa tem o aterramento. Claro. Para que serve esse aterramento? Para que o excesso de carga do circuito seja escoado para a Terra e não queime o teu aparelho. Aí a importância do aterramento. Tá bom? Lá na eletrodinâmica, o professor Fabrício vai te ensinar como se faz um aterramento. Por enquanto, na eletrostática, é sua base teórica, eu quero que você entenda que todo o corpo eletrizado, quando ligado à Terra, fica neutro. Então, a função do aterramento qual é? Neutralizar o corpo. Fazer com que o excesso da carga seja escoada para a Terra. Essa é a função. O Fabrício vai te ensinar como fazer esse aterramento. Vai ser bem bacana, você vai gostar dessa aula. Eletrização agora, o último processo de eletrização. Eletrização por indução. Está acompanhando? Vem para mim, vamos lembrar um pouquinho o que a gente já aprendeu? Eletrização por atrito. Os corpos esfregam um no outro, materiais diferentes. No final do processo, um fica positivo, o outro negativo, mas com o mesmo valor. Eletrização por contato. Opa, encosta, opa, encosta, opa, encosta. Só encosta, só encosta. Na eletrização por contato, você tem uma distribuição da carga. A carga se distribui. Então, atrito, transferência de carga.
Contato, distribuição da carga. E na indução? Indução, o que ocorre é a separação da carga. Indução ocorre a separação da carga. Acompanhe no teu slide. Eu tenho um corpo eletrizado, tá? Chamado de indutor, e um corpo neutro. O corpo neutro é chamado de induzido. Indutor e induzido. Eu pego esse meu induzido, que é o corpo neutro, e aproximo do indutor. O que vai acontecer? Esse meu indutor, que tem carga negativa, ele vai repelir as cargas negativas. Cargas de mesmo sinal se repelem. Não pense você que as cargas positivas migraram para perto dele. Não. A carga positiva está no núcleo, não sai do lugar. O que aconteceu foi que os elétrons que estavam deste lado, os elétrons que estavam próximos ao indutor, eles foram repelidos para o lado contrário. Está acompanhando a ideia? Acabou que no induzido houve uma separação de carga, mas cuidado, ainda aqui ele está neutro. Só que é um neutro polarizado. É um neutro polarizado. Ele está neutro. Como é que eu sei que está neutro? Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Mas por que polarizado? Porque essas cargas estão separadas. Então ele não está eletrizado ainda não. Ele está neutro. Neutro polarizado. Se eu afastar o indutor do induzido, essas cargas voltam a se agrupar e ele continua neutro, sem problema nenhum. Se eu aproximar, separa de novo e fica nessa. Professor, então quer dizer que eu não vou eletrizar esse induzido? Claro que vai. Para eletrizar ele, você tem que fazer uma ligação com a Terra. Ah, saquei, prof. Porque se eu faço ligação com a Terra, esses elétrons descem. Isso mesmo. Então só vou ter quem? Os prótons, ou seja, ele vai ficar carregado positivamente. Só que tem um detalhe. Se eu afastar o indutor do induzido, o que acontece? Essas cargas voltam a subir. E ele volta a ficar neutro. Ai, prof, então o que eu faço? Pego uma tesoura e corto essa ligação com a Terra, sem afastar o indutor. Depois que você cortou o fio, presta atenção, primeiro corta-se o fio. Depois que cortou o fio, aí você separa o indutor do induzido. E aí acabou. Agora já era. O induzido adquiriu carga elétrica positiva. Vai, vem para mim, presta atenção, olha só, olha aqui para mim. Vamos lembrar, presta atenção, na eletrização por indução, o que ocorre é a separação de carga. O indutor e o induzido. O indutor é sempre o corpo eletrizado. O induzido é o corpo neutro. Vai gravando isso, hein? O indutor, ele separa as cargas do induzido. O induzido, ele não fica eletrizado a princípio. Ele fica neutro, polarizado. É neutro porque o número de prótons é igual ao número de elétrons, mas é polarizado porque as cargas estão separadas. Então, como é que eu faço para o induzido ficar eletrizado? Eu tenho que fazer a ligação com a Terra. Porque todo corpo eletrizado, quando ligado à Terra, fica neutro. Bacana. Mas antes de eu cortar a ligação antes de eu separar o indutor do induzido, eu devo cortar a ligação com a Terra. Então, primeiro eu corto a ligação com a Terra e depois eu afasto o indutor do induzido. Pronto. Aí o induzido adquire carga elétrica sempre contrária ao indutor. Então, se o indutor é positivo, o induzido fica negativo. Se o indutor é negativo, o induzido fica positivo. Você entendeu, meu amigo? Você entendeu, minha amiga? Legal. Vamos lá? Só recapitulando para a gente fazer exercício, tá bom? 3 processos de eletrização. Quais são? Atrito, contato e indução. Quais são? Atrito, contato e indução. Atrito, esfrega, esfrega. Transferência de carga. Sempre adquirem carga elétricas de mesmo valor, mas sinais opostos. Lembrando, sempre tem que ter
substâncias diferentes para terem eletronegatividades diferentes. Contato, distribuição da carga. Distribuição da carga, sempre. No final, eles adquirem cargas de mesmo sinal. Tá legal? E na indução, separação de carga, mas eu só vou conseguir eletrizar o induzido se eu fizer uma ligação com a Terra. Antes de cortar a ligação com a Terra, antes de separar o indutor do induzido, eu devo cortar a ligação com a Terra. Tá legal? Legal. Bora fazer exercício? Olha essa primeira questão aqui que eu coloquei para você. A indução eletrostática, a indução eletrostática consiste no fenômeno da separação de cargas de um corpo condutor, é o induzido, devido à proximidade, não pode encostar, só vou aproximar, de outro corpo eletrizado, que é o indutor. Preparando-se para a prova de física, um estudante anota em seu resumo os passos a serem seguidos para eletrizar um corpo neutro por indução. E a conclusão a respeito da carga adquirida por ele é o quê? Vamos lá. Passos a serem seguidos. Ele colocou: aproximar o indutor do induzido sem tocá-lo. Legal, bacana, certinho. Eu tenho que aproximar o indutor do induzido. Bacana. Porque nessa aproximação ocorrerá a separação de carga. Então vamos supor, eu tenho um corpo carregado negativamente. E eu aproximo de um corpo neutro dele. O que vai acontecer? Ele vai repelir as cargas negativas desse corpo. Logo, aqui vai ficar com a falta da carga negativa, então vai ficar com carga positiva. Bacana, é isso mesmo, tá certo. Conectar o induzido à Terra. Vou pegar e vou ligar à Terra. Isso, tá certo, eu tenho que fazer isso mesmo. Afastar o indutor. Desconectar o induzido da Terra. Aqui não. Não, aí nesse caso não. O que vai? Até o 2, 1 e o 2 está certo. O problema é que ele afastou na hora errada. Se ele afasta, primeiramente ele afasta o indutor do induzido, esse induzido volta a ficar neutro. Essas cargas voltam para o corpo. Não posso. Eu tenho que, na verdade, trocar isso aqui, ó, essa ordem. Então, eu troco a ordem. Primeiro, eu vou desconectar o induzido da Terra e depois afastar o indutor. Esse é o certo. Vamos lá. Conclusão. Ao final do processo, o induzido terá adquirido cargas de sinais iguais à do indutor. Ao mostrar o resumo para seu professor, ouviu dele que, para ficar correto, ele deverá o quê? Inverter o processo 3 com 4 e sua conclusão está correta, ele tem que inverter o processo 3 com o processo 4 e sua conclusão está correta. Inverter o processo 3 com o processo 4 e sua conclusão está errada. Qual foi a conclusão? Ao final do processo, o induzido terá adquirido carga de sinal igual ao do indutor. Não é igual, É sinal o quê? Diferente. Ou seja, se o indutor for negativo, o induzido é positivo. Tá? É sempre assim, ó. Indutor negativo, então o induzido é positivo. Se o indutor for positivo, então o induzido será negativo, sempre de sinal contrário. Ele disse que era sinais iguais, não, está errado. Então, inverteu o passo 3 com o passo 4, certo? Certo, aqui, inverteu 3 com 4, certo. E sua conclusão está correta? Não está correta. Conclusão está errada, então a letra A está fora. B, inverteu o passo 3 com o passo 4, certo? E sua conclusão está errada, certo? Ok? Legal. Então, a resposta aí seria a letra B de beijinho. Letra B de beijinho, tá bom? Então, ele tem que inverter o passo 3 com o passo 4 e que sua conclusão está errada. A conclusão está errada porque ele disse que vai ter o mesmo sinal e não vai ter o mesmo sinal. Vai ter sinal oposto, vai ter sinal contrário. Legal.
Vamos lá, vamos para a próxima questão. Olha só, olha essa segunda questão aqui que bacana, ó. O transporte de grãos para o interior dos silos de armazenagem ocorre com o auxílio de esteiras de borracha, conforme mostra a figura. E requer alguns cuidados, pois os grãos, ao caírem sobre a esteira com velocidade diferente dela, até assimilarem a nova velocidade, sofrem escorregamentos. Ah, isso aqui é um dado interessante. Sofre escorregamentos, isso quer dizer que ele vai se eletrizar por atrito. Ele vai escorregar, então ele vai atritar, vai ter um atrito. O atrito, eletrizando a esteira e os próprios grãos, por atrito, por atrito. Essa eletrização pode provocar faísca no ambiente, repleto de fragmentos de grãos suspensos no ar. Pode acarretar incêndios. Oh, nossa, que perigoso! Esse processo de eletrização de grãos e a esteira ficam carregados com cargas elétricas de sinais. Bom, vamos lembrar? Se é uma eletrização por atrito, nós aprendemos que o atrito, ele vai se eletrizar como? Com sinais opostos, porém mesmo valor. Mesmo valor, mas sinais opostos. Mesmo valor, mas sinais opostos. Então, você tem uma eletrização por atrito, então já descarto a letra B. Já aqui diz que é contato, ó, descarto a letra D. Descarto a letra E, que diz que é indução. Eu sei que é atrito. Legal, mas atrito são sempre sinais opostos. Sinais opostos, então, só pode ser a letra C de carinho. Sinais opostos eletrizados por atrito. Fácil, né? Fácil. Bora só mais uma. A tabela a seguir mostra a série triboelétrica. Através dessa série, é possível determinar a carga elétrica adquirida por cada material, quando são atritados entre si. O isopor, ao ser atritado com a lã, fica carregado negativamente. Vamos pegar aqui o isopor. Cadê o isopor? Está bem aqui, ó, isopor. Ao ser atritado com a lã, olha aqui a convenção que ele colocou, mais para baixo, negativo, mais para cima, positivo. Tá bom, então tá certo. Lã fica positiva, isopor negativo, tá? Bacana, isso é verdade mesmo. O vidro, agora vai mudar. O vidro, ao ser atritado com a seda, o que vai acontecer? Ficará como? Vidro, tá aqui em cima. O vidro vai ficar em cima, então ele vai ficar positivo. E a seda, cadê a seda? Aqui embaixo vai ficar negativa. Por que o vidro fica positivo? Vidro, vamos colocar vidro. Positivo. Por que positivo? Porque ele perdeu elétrons. E a seda? A seda fica negativa. Por que a seda fica negativa? Porque ela ganhou elétrons. Então, mais para baixo fica negativa porque ganha elétrons, mais para cima positiva porque perde elétrons. Então, vamos ver. O vidro, ao ser atritado com a seda, ficará positivo. Positivo, já descarto a letra C, já descarto a letra D. Com carga elétrica nula, descarto a letra E. Ou é A ou é B a minha resposta. Positivamente, porque perdeu elétrons. Positivamente, pois ganhou elétrons? Não. Positivamente, pois perdeu elétrons. Letra B de beijinho. Legal? Bacana. Vem comigo, vem para mim. Gente, valeu! Fizemos hoje a introdução à eletricidade. Vimos o que é a carga elétrica, como se calcula a carga elétrica e como nós podemos fazer para que um corpo que antes era neutro fique eletrizado. Podemos eletrizar por atrito, por contato, por indução. Tá legal? Te aconselho, assiste de novo a aula, assiste mais uma vez e outra, até aprender, até fixar bem isso aí. Isso é importantíssimo para as aulas futuras. Nosso próximo encontro já vai ser com força elétrica, lei de Coulomb. Tudo bem? Fica comigo, hein? Fica comigo. Até a próxima aula. Um beijo a todos vocês. Valeu, galera. Até a próxima.